Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez reunidos para juntos adorar o Senhor como estamos fazendo e também receber dele a sua graça, a sua palavra para a edificação da nossa vida cristã. Nós sabemos muito bem de que não podemos viver aqui nesta terra sem nos alimentar da santa palavra de Deus. A palavra e a oração são importantíssimas para que possamos sobreviver sobre a terra e servir a Deus mesmo em meio às dificuldades e às tribulações, mas servir a Deus com alegria. Amém? Não quero ser cansativo, a Bíblia não cansa, não é? Vamos ler outra vez Hebreus, capítulo 12, versículo... Hebreus, capítulo 12, e vamos ler a partir do versículo 12, texto que estamos meditando há alguns dias. Quem encontrou, diga amém. Amém. Hebreus capítulo 12, versículo 12 em diante. Nos diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, aqui temos o texto da santa palavra de Deus, que tenho certeza que aqueles que vêm acompanhando, seja presencial, não é isso, no culto aqui no Templo Central, ou através da Rede Brasil, acredito que têm tirado proveito da palavra do Senhor. É a palavra de Deus, como eu disse, que nos alimenta, nos mantém, não é isso, saudáveis. Por isso o apóstolo São Pedro disse que devemos desejá-la como um menino recém-nascido, não é isso? O leite espiritual, que é a palavra de Deus. Quando a criança é alimentada, não é isso? Com o leite, ele tem saúde, ele cresce e cresce para exercer qualquer atividade na vida, assim na vida espiritual, quando começamos a nossa vida alimentando-nos da palavra de Deus. E nós estamos estudando sobre a carreira da fé. E estivemos falando sobre elementos que são fundamentais, não é isso? São exigidos a todos aqueles que participam desta carreira. E estamos falando dos obstáculos que podem atrapalhar, que podem impedir a carreira do cristão. A carreira, não é isso que é uma analogia feita à vida
cristã vivida como nós vivemos. E nós estamos falando justamente de um elemento negativo que pode tornar-se obstáculo na nossa carreira cristã. O capítulo 12 de Hebreus fala, como eu já disse desde o início, de uma carreira de obstáculos. Não é isso? Carreira de obstáculos. Constantemente a nossa caminhada, ela é permeada de obstáculos e dificuldades que nos querem fazer parar na carreira cristã. Amém? E se há uma coisa que pode atrapalhar a carreira cristã, é essa que o apóstolo faz menção aqui no versículo 15. Disse: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A raiz de amargura não é uma coisa tão simples para se passar sobre esse texto sem nos deter, sem meditar, porque nesses dias que eu tenho meditado sobre a raiz de amargura, temos visto a importância, não é isso, do cuidado que devemos ter para não ser, a nossa vida cristã não ser dificultada por causa de amargura. Amargura, eu já disse aqui, que é fruto de ressentimento, de ira, de raiva, por um mal, uma ofensa que alguém nos fez e que nós não conseguimos perdoar aquela pessoa. Não é isso? É claro que essa não é a única razão pela qual uma raiz de amargura é gerada no coração. Há evidências na Bíblia de que a raiz de amargura pode ser até gerada porque o crente não se contenta com a vontade de Deus. Há pessoas na Bíblia que se revoltaram contra o próprio Deus, e isso gerou dentro dele uma raiz de amargura, e é claro que terminou trazendo a morte espiritual. Mas nós estivemos falando no culto passado sobre aspectos da raiz. Falamos sobre a vida de Davi, as dificuldades e o que a raiz de amargura no coração de Absalão projetou na sua família, trazendo um grande desastre para a família real. Não é isso? Ele chegou a matar o seu irmão, ele chegou a dividir o reino do seu pai e, por fim, morreu por efeito, por fruto, foi alcançado pela própria amargura dele e pereceu pendurado em uma árvore. Meus queridos irmãos, e nós tocamos nesse ponto, como matar a raiz de amargura, não é? Como arrancar uma raiz de amargura. O que eu vou falar é inaceitável e incompreensível à luz do contexto da sociedade nos dias de hoje. Não é isso? Porque há uma constante competição na sociedade de hoje, se aprende a colocar, a estar sempre na frente, sobre os outros, ainda que isso seja conquistado em detrimento das outras pessoas, e aquelas outras pessoas sejam colocadas para trás, e sempre tenho que estar na frente, sempre tenho que estar certo, sempre tenho que olhar os meus direitos e nunca os meus deveres. Nós vivemos em uma sociedade assim, e o apóstolo João já dizia que a sociedade, o mundo que dá as costas para Deus, não é isso? Jaz no maligno, não é isso? Jaz no maligno, é uma palavra forte, mas está na palavra de Deus. Significa que o mundo está sob o controle de Satanás, mas o reino de Deus se rege pela contracultura estabelecida por Cristo nas bem-aventuranças no capítulo 5 de Mateus. Quando tratamos da amargura, devemos entender que não se pode sufocá-la ou escondê-la no nosso interior. A raiz de amargura
há evidências bíblicas de que quando os motivos que a geram não são devidamente tratados, a raiz de amargura permanecerá viva, podendo anos depois brotar e passar a trazer danos irreparáveis a si mesmo e aos outros. Uma raiz de amargura não se arranca quando se esquece, o tempo não apaga. Uma raiz de amargura pode ser guardada no interior de uma pessoa durante décadas. E é isso que a palavra de Deus nos mostra. Eu estava neste dia lendo a Bíblia e me lembrei de alguns fatos nas Escrituras que confirma isso que o que eu estou dizendo nesta noite. Veja um exemplo disso na vida do próprio rei Davi, que guardou uma amargura durante muito tempo. E só depois aquela raiz brotou depois de muitos anos e levou a vingar-se daquele mal que alguém lhe tinha feito. Abramos a Bíblia em primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6, onde capítulo 2, versículo 1 em diante. Eu fiz uma anotação, mas me parece que esqueci de salvar, e quando imprimi não registrou aqui, mas vou tentar me lembrar do que meditei. Observe que no capítulo 2, versículo 1 de 1 Reis, Davi, quando entrega o seu reino ao seu filho Salomão, ele dá alguns conselhos. E quando nós analisamos, se nós lemos no livro de Samuel, 1º, 2º, vamos observar de que os conselhos que Davi dá a Salomão é fruto de raiz de amargura que ele guardou durante muitos anos. E quando ele sai do reino, ele manda que o seu filho se vingue de pessoas que produziram tristeza e angústia para o rei Davi. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te e o quê? Esforça-te, pois, e ser o quê, irmãos? E ser homem. E guarda a observância do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos. E para guardares os teus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos. Vamos ler o versículo 5 do capítulo 2 de 1 Reis, diz assim: E também tu sabes o que me fez quem? Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jéter, os quais matou e em paz derramou o sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos e nos seus sapatos que trazia aos pés. O que é que ele diz a Salomão? Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que as suas cães desçam à sepultura em paz. Meus irmãos, havia passado mais de 20 anos isso.
E durante todo aquele tempo, Davi nunca se havia vingado. Me entende, irmãos? Guardou aquela raiz dentro dele. E quando ele já deixa o reino, ele ordena ao seu filho que se vingue dele. A palavra de Deus nos diz que uma raiz de amargura pode brotar e fazer o quê? E contaminar muitos, fazer o mal a muitos. Há pessoas que passam anos com uma coisa maquinando, pensando, guardando no seu coração, e ele, pelo ressentimento, vai irrigando aquela raiz. E como ela não foi aplicado o remédio certo, que é o perdão, ela ao seu tempo brota e faz um estrago, não só para... Veja que conselho, como é que um pai aconselha um filho a matar a outra pessoa. Diz assim: também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 chefes do exército. Mata-o, porque o que ele está dizendo? Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que as suas cães desçam à sepultura em paz. Os irmãos que estavam no estudo anterior devem estar lembrados daquela passagem que eu citei aqui, não é? A forma como se desenvolve a raiz e a amargura em Absalão, não é? As coisas que a pessoa com amargura no seu interior leva as outras pessoas a fazerem o mal. E eu citei aqui um exemplo de uma família que muito atingiu, não é, a honra, a autoridade do rei, que foi a família de Simei, se lembra? Que blasfemava, dizia que o que havia acontecido com Davi, quando o seu filho tomou o reino, foi castigo da parte de Deus, que Deus estava julgando Davi. E diz a palavra de Deus que um oficial de Davi quis vingar. E ele disse: deixai-o. Se ele está fazendo isso, é porque o Senhor permitiu. E eu quero que Deus transforme isso em bênção, em vitória. Não é? Mas se percebe que mesmo assim Davi ficou com aquilo lá dentro. E aquilo gerou uma raiz de amargura. Observe o que diz logo em seguida. Davi não manda Salomão vingar somente a Joabe, vingar-se de Joabe, mas veja o que diz o versículo 8. E eis que também contigo está o quê? Simei. Se lembra da história dele? Aí Davi diz assim: Simei, filho de Gera, filho de Benjamim e de Baurim, que me maldisse com a maldição atroz no dia em que ia a Maanaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Veja só, a raiz da amargura pode não levar a pessoa a vingar-se, mas usar outra pessoa para vingar-se. Ele disse: eu prometi que não o mataria a espada. Mas aquela promessa não foi fruto de um perdão. Não adianta aplicar, não adianta usar artifícios, porque se nós não perdoamos, a raiz de amargura vai brotar no nosso interior. Veja o que diz aqui: e eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, filho de Baurim, que me maldisse com maldição atroz no dia em que ia a Maanaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Mas agora, você já viu pessoas que se vingam da outra porque não gosta daquela pessoa, tem uma raiz de amargura. E quando alguém quer fazer um bem àquela pessoa, a raiz da amargura não permite que ele deixe fazer o bem.
Não deixe. Aí diz aqui, mas agora o não tenhas por o quê? Inculpável, pois és homem sábio, e bem saberás o que lhe has de fazer, para que faças com que as suas cães não desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Então, vingue-se, meu filho. Você é muito sábio, não é? Você tem muita sabedoria. Vingue-se do que ele fez comigo. Mas, meus amados irmãos, isso é o reflexo da raiz de amargura que havia dominado o coração de Davi. E durante muitos anos. Por que durante muitos anos? Porque Davi nunca conseguiu perdoar aquela gente. Davi nunca os chamou e disse, quero perdoar vocês aquilo que vocês me fizeram. Não, porque só tem um remédio, a raiz da amargura só tem um antídoto, se chama perdão. Amém, meus irmãos? Se chama perdão. E é grave quando nós não conseguimos perdoar. Nós vamos chegar a esse ponto. Como matar essa raiz de amargura para que ela não brote? Arrependa-se da sua raiva e ira, deixe de julgar quem lhe feriu, pois colherá o fruto da amargura, como o servo que não perdoou o conservo. Mateus capítulo 18 e versículo 35, que é aquela história que nós lemos no estudo passado, onde o Senhor diz ao servo, como tu não perdoaste ao conservo, então vais pagar com o mesmo castigo. 18 e 35 de Mateus diz, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não fizeres o quê? Diga comigo, não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Se não perdoarmos, está dizendo de que Deus vai nos tratar da mesma forma. A falta de perdão implica na nossa salvação, não é? Já viu alguém dizer assim, ele está fazendo certo, está fazendo bonito, mas eu continuo contra ele, eu continuo com raiva dele, eu continuo odiando a ele. Isso é raiz de amargura, irmãos. E raiz de amargura nunca vai trazer bons frutos para a vida do cristão. Por isso o salmista orava a Deus, no Salmo 139, e versículo 23 e 24. Ele ora a Deus e diz, Salmo 139, e versículo 23 e 24, meus irmãos. O salmista diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus, e vê se há em mim o quê? Algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Guia-me. Se há amargura, a culpa não é só de quem lhe ofendeu. Se há amargura, a culpa não é só de quem lhe ofendeu, mas sua, que também guardou a mágoa, incubando-a dentro de você e permitiu que esta mágoa se transformasse em uma raiz ou gerasse a raiz de amargura. O remédio, não é? Como já dissemos aqui, é nos arrepender daquela raiva, daquela ira e pedir perdão a Deus. Confesse sua culpa a Deus. Busque ajuda. Não é isso? 1 de João 1 e 9, não vou ler. Busque ajuda. Tiago diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos, para que sareis, não é? Nós não podemos guardar. E se você precisa, porque há casos de amargura que o crente precisa buscar ajuda,
Não é isso? Precisa buscar ajuda de alguém, para que alguém escute e ore por ela e ela goze liberdade. Amém? O salmista diz: quando guardei silêncio, no Salmo 32 e versículo 2, quando guardei silêncio, secaram os meus ossos. Não durma com a mágoa. Amém? Resolva o problema antes de dormir. E se for com o marido ou com a esposa, aí é que você tem que resolver mesmo. Amém, meus irmãos? Aí é que tem que resolver mesmo. Não durma com seu marido, né? Não adianta botar a cabeça para os pés e os pés para a cabeça. Tem que resolver. E problema entre casal não vai juntando lixo, e a coisa vai ficando pior, não. Perdoem-se. Amém? Perdoem-se. Não devemos guardar mágoa, não devemos guardar ira. Em Efésios 4:26, Paulo diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Amém? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. É interessante, irmãos, o Salmo de número 4, infelizmente essas anotações estou citando de memória porque não sei o que dizer, eu não salvei. É Salmo, quem entende de informática sabe o que estou dizendo. Salmo 4, e o versículo 4 diz assim: perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa e calai-vos. Eu gosto muito como a versão atualizada diz assim: irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o vosso coração e só cegai. Amém, irmãos? No travesseiro pense: qual o motivo dessa ira? Por que eu estou irado? E procure o caminho que a palavra de Deus ensina, que é o perdão. Decida-se a perdoar e interceder por quem lhe ofendeu. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no mesmo capítulo, e versículo 32, Efésios 4 e 32, veja o que diz. Efésios capítulo 4 e versículo 32, nos diz assim a palavra do Senhor. 4 e 32 de Efésios. Antes sede uns para com os outros o quê? Sede o quê, irmãos? Quem está com a Bíblia aberta, leia comigo. Antes sede uns para com os outros como? Benignos. Depois, misericordiosos. Fazendo o quê? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Perdoando como Cristo perdoou. Mas como Jesus na cruz disse: perdoa, Pai, perdoa-lhes. Por quê, irmãos? Porque não sabem o que fazem. Isso é possível? É. Estevão, cheio do Espírito Santo, disse o mesmo. Amém, meus irmãos? Quando estavam apedrejando, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos e o versículo 60, não é? Perdoar de coração diante de Cristo, como diz o apóstolo, para não cair no laço de Satanás. Não é? Paulo diz que se não há perdão, o crente está vulnerável aos laços de Satanás. Veja aí, 2 Coríntios capítulo 2 e versículo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e versículo 10. Eu sei, irmãos, que quando a gente fala de perdoar, não há muito motivo para dar glória a Jesus e falar língua, não é? Mas é necessário, né? A gente aprender, nós aprendermos. Eu também estou aprendendo. 2 e 10 de 2 aos Coríntios, Paulo nos diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz, na presença de quem? De Cristo, para que não sejamos vencidos por quem? Por Satanás.
O crente que não perdoa sinceramente, ele se torna vulnerável, não é, diante de Satanás. Versículo 11 diz assim: porque não ignoramos o quê? Os seus ardis, não é? Porque, irmãos, quando nós não aprendemos a perdoar, estamos colocando em perigo a nossa própria salvação. Sim, Senhor, estamos colocando em perigo. Veja o que Jesus disse, ensinando aos discípulos que haviam saído do fariseísmo e usavam todo aquele rito, toda aquela publicidade para perdoar. E Jesus começou a ensinar os seus discípulos. Veja no Evangelho de Mateus, primeiro evangelho, né, do Novo Testamento, capítulo 6, versículo 14 e versículo 15. Estou falando do perdão porque ele é o remédio para matar todo ressentimento, toda ira e sufocar a raiz de amargura. Capítulo 6, versículo 14 e versículo 15, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas é se perdoardes aos homens as suas ofensas. Se, porém, veja bem, irmãos, o que diz a palavra de Deus: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também, o quê? Vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Já vimos que não podemos dormir com mágoa no coração. Devemos exercer o perdão mútuo, deixando as queixas como fez Jesus. Observe o que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3. Temos que manusear a Bíblia, amém, meus irmãos? Quem lê sempre a palavra de Deus não tem dificuldade de manusear, exceto aquelas pessoas que são novas no Evangelho, não tem tanta habilidade, mas veja o que diz, capítulo 3 de Colossenses e versículo 13, diz assim: suportando-vos o quê? Uns aos outros, e perdoando-vos o quê? Uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Estamos aprendendo o que é substancial, não é isso? Aprender a perdoar. Quando não perdoamos, isso gera ressentimento, gera mágoa, que vai sendo alimentado, irrigado e gera, por sua vez, uma raiz de amargura, não é? Nós temos, irmãos, que saber lidar com aquelas pessoas que nos ofendem. Amém, meus irmãos? Que nos ofendem, que nos caluniam, que nos atingem, não é? Porque a palavra de Deus nos ensina a fazer isso. Mesmo na hora que você está passando muita angústia, Deus, a graça de Deus, não é? Porque a raiz da amargura é fruto da inexistência da graça de Deus na vida do crente, porque é isso que o apóstolo diz no início, diz que ninguém se prive da graça de Deus. A ausência da graça é o que faz o crente ficar cheio de ressentimento, de mágoa, de raiva, não é? Mas aqui é saber transformar aquela aflição, aquela tribulação, não é? Em uma bênção. Amém? Se alguém está lhe ferindo, lhe ofendendo, e Deus permite que seja assim, procure descobrir o que é que Deus está lhe ensinando através daquilo. E o Espírito Santo fará com que aquele vale de lágrimas se transforme em um jardim
Amém, meus irmãos? Em um jardim regado. É isso que precisamos fazer, o vale de Baca, não é? Que é vale de lágrimas, se transformar em um vale de bênção. Amém? Em um vale de bênção. E isso é possível quando a graça de Deus está em nós. Por isso o apóstolo disse, todas as coisas contribuem juntamente para quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. Quinto, como vencer a raiz da amargura? Fique em paz. Construa a paz entre você e quem lhe ofendeu. Construa ponte. Alguém já disse isso, é muito popular isso. Construa pontes ao invés de muro. Amém, meus irmãos? Os muros separam, as pontes nos ligam. Amém? 12 e 18 de Romanos. O apóstolo nos ensina a andar, a viver em paz com todos os homens. Quem diz amém, meus irmãos? Há na Bíblia, passando a outro tópico, há na Bíblia exemplo de homens de Deus que não deram lugar à mágoa e ao ressentimento. Poderíamos citar o exemplo aqui de José. Se lembra, irmão José? José foi um exemplo, é um exemplo para nós de como devemos tratar as pessoas que nos fazem o mal. Não é? Vocês conhecem a história daquele homem de Deus no livro do Gênesis, quando José foi perseguido por causa da inveja dos seus irmãos. Nos diz a palavra de Deus que José era um filho amado, honrado pelo seu pai. E Deus havia se revelado de forma especial a José muitas vezes. E José, na sua inocência, ele contou para os seus irmãos. E porque ele contou aos seus irmãos, os seus irmãos começaram a ter o quê? Inveja. Inveja dele. Porque atrás, irmãos, das pessoas que lhe ferem, que lhe ofendem, está a inveja. Me entende? Está a inveja. Mas às vezes ele permite, irmã, não é? No capítulo 37 do livro de Gênesis, nós vamos ver que os irmãos de José chegaram ao ponto de vender aos comerciantes de escravos. No capítulo 37, abra aí a sua Bíblia. Você lê a história de José e vê que José teve motivos de sobra para ter raiz de amargura. E se não fosse a graça de Deus, o Espírito Santo na vida de José, se Deus não fosse com José, ele teria, durante todo o tempo, levado mágoas e tinha se vingado dos seus irmãos. Sim ou não, irmãos? Mas observe que no capítulo 37 diz, fala das gerações de Jacó. Disse, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, no versículo 2. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava quem? A José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Só falavam para irritar a José.
Agora observe, sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso os aborreciam ainda mais. Não é? Sempre vamos encontrar pessoas que nos aborrecem. Não é verdade? Que nos aborrecem. Não é? Mas não aborrece a você porque é você. Aborrecem por causa da sua luz, a luz que brilha. Não é? A luz que brilha. Veja o versículo 3. Israel amava o versículo 5, né? Já lemos. Versículo 6 e disse-lhe, ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe, que sonho é este que sonhastes? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, faziam o quê? Os invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho, e Jacó manda-o para ver como estavam seus irmãos. E nos diz a palavra de Deus que quando José se aproximou dos seus irmãos, eles o viram de longe. Veja o versículo 18, diz, e viram-no de longe. E antes que chegasse a eles, o que foi que fizeram? Conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros, eis lá vem o sonhador mó. Vinde, pois, agora e matemo-lo. E lancemo-lo numa dessas covas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Não é? E ouvindo-o Rúben, livrou-o das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Não é? Não lhe tiremos a vida. Vamos ler a Bíblia. Também lhes disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José as suas túnicas e a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Lançaram para que ele morresse afogado. Observe, mas quem tem sonhos de Deus, não é verdade, irmãos? Ninguém consegue apagar, não é verdade? Não consegue apagar. E aconteceu, o versículo 23, que chegando José a seus irmãos, tiraram-no a sua túnica. Esse versículo já li, não é? Então veja que o versículo 26 diz, então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a este ismaelita, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Está vendo que coisa, irmãos? Não é? Venderam a José. Podem estar vendendo você por qualquer preço, não é? Mas a vontade de Deus será estabelecida na sua vida, será cumprida na sua vida. Amém? Ainda que o vendam por qualquer preço, que às vezes Deus permite que o crente seja vendido, não é isso? Como se tivesse em promoção, com um preço bem barato, não é? Mas a gente não vale o que os outros dizem que valemos. Nós valemos
o que Deus diz que a gente vale. Amém, irmãos? O que Deus diz que a gente vale. Você não vale o que dizem que você vale. Você vale o que Deus diz o que você vale. Os amigos de Jó deram um preço a ele, mas Deus deu outro. E disse mais: a vocês eu não quero ouvir não, vão pedir a Jó e ele vai interceder por vocês. A ele eu escuto, amém, irmãos? Então, nós valemos o valor que Deus dá e não o que os homens dão. E José foi levado, foi vendido no mercado de escravos. O filho de um homem rico como era José, que tinha herdades, gado, ovelhas, que era tratado como o filho especial de Jacó, mas agora é vendido no mercado de escravos, E mesmo no sofrimento, irmãos, Deus vai guiando a vida do crente, Vai guiando a vida do crente. Mesmo no sofrimento, Deus mostra que você é cabeça e não cauda, Lançaram José na prisão, mas lá José era cabeça e não cauda. Logo viram que José era especial. E a Bíblia nos diz que Deus honrou a José, e José se tornou o que hoje poderíamos dizer um primeiro-ministro do Egito. Deus o exaltou, Deus o elevou, e ele se tornou uma autoridade importante no reino de Faraó. E nos diz a palavra de Deus que chegou aquele tempo da fome, em que José se revela aos seus irmãos, e quando ele se revela aos seus irmãos, os seus irmãos o abraçavam, choravam, ele também abraçado. Não vou ler porque o tempo não nos permite, mas nos diz a palavra de Deus que o tempo chegou em que Jacó partiu para a eternidade. E os irmãos, pensavam que José era como eles, Porque as pessoas às vezes medem você com a medida deles. Mede você com a medida deles. Mas você observe que a Bíblia revela que primeiro José venceu a amargura, crendo que a sua vida estava na mão de um Deus soberano que não falha. Amém, irmãos? Deus não vai falhar. Deus foi com José na casa de Potifar. Deus foi com José na prisão de Faraó. Não é verdade? Em nenhum momento da sua vida, não é isso? Da sua vida no Egito como escravo, vemos ele reclamando da injustiça dos seus irmãos. Mas fiel a Deus, ele transformou, como disse anteriormente, a amargura em um vale de bênção. Triunfou até chegar a ser governador do Egito. Devemos ver a vitória em meio à turbulência da injustiça, ao invés de permitir que a raiz de amargura brote dentro de nós. Amém, irmãos? Gênesis capítulo 45 e o versículo 5. Gênesis 45 e o versículo 5. Quando José se declara aos seus irmãos, ele diz, Gênesis 45, versículo 4, e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora vocês me vão pagar o que fizeram comigo. Faz muitos anos, mas eu não esqueci não, vou me vingar agora. Foi assim, irmãos? Veja o versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou
diante da vossa face. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Quem vendeu José não tinha visão, mas até vendido, não é? José levantou a sua cabeça, porque sabia que ninguém podia impedir que as promessas de Deus se cumprissem na sua vida. Ele não reclamou, ele não ficou falando mal dos seus irmãos, não. Diz a palavra de Deus que ele continuou fiel e Deus era com José. 3 vezes nós encontramos a Bíblia dizendo, e Deus era com José, e Deus era com José. Mas estão vendendo você como escravo, mas Deus era com José. O problema não é se nos calunia ou nos vende, o segredo é que Deus esteja conosco, irmão. Se Deus está conosco, aí está o segredo da nossa vitória. Aí está o segredo da vitória. José venceu a amargura crendo de que a sua vida estava na mão de um Deus soberano. Em segundo lugar, nós vemos que José venceu vivendo cada dia como uma oportunidade para servir a Deus, sem ficar remoendo mágoas. Cada dia, ele via a mão de Deus estendida sobre a sua vida. Quem diz amém, irmãos? Um dos maiores combustíveis para manter a amargura viva é ficar remoendo as mágoas. Ela pensa que eu não me lembro. Ele está aí, mas ele fez muito mal. Eu ainda vou me vingar. Irmãos, isso aí é combustível ruim. Insistimos em ficar lembrando das ofensas cometidas contra nós, das dores, das intempéries que passamos. José preferiu lançar no mar do esquecimento todas as experiências desagradáveis que trouxeram a ele a dor, a amargura. Amém, irmãos? José disse, quero esquecer. Mas olha o que estão dizendo de você. Esqueça. Mas o senhor ouviu isso aqui? Não vi nem quero ver. Está nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Mas ele disse isso do senhor. Deus abençoe meu irmão. José disse assim, não quero me lembrar dos meus dias maus. É interessante, irmão, que eu estava lendo a Bíblia. O primeiro filho de José, como foi que se chamou, irmãos? Manassés. Por que ele colocou o nome de Manassés? Pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Deus esqueceu, ele estava dizendo, Deus me fez esquecer das aflições e as amarguras que eu passei. Amém, irmãos? Deus me fez esquecer. Gênesis 41, versículo 51. José não permitiu que a amargura criasse raiz e contaminasse aos outros, de forma nenhuma. Quando seu pai morre, os seus irmãos ficaram apavorados, pensando que agora sim José vai vingar-se de nós. José não permitiu que a amargura produzisse maus frutos. Amém, meus irmãos? Porque a amargura brota, e brotando se transforma em uma árvore, e tornando-se em árvores produz flores e produz fruto da carne. Fruto da carne, está lá em Gálatas. Ira, não é? Mas José não. É por isso que o pai dele diz que ele era um ramo que se enramava sobre os muros. Se lembra dessa profecia antes de morrer? Vamos ver na bênção de Jacó aos seus filhos. Me lembrei dessa passagem agora.
Observe que quando Jacó se refere a José, no capítulo 49, versículo 22, me ajudaram aqui, obrigado. Jacó diz assim: José é um ramo o quê? Frutífero. Ramo frutífero junto a quê? A fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Aí ele diz assim: os flecheiros lhe deram amargura. Olha a raiz de amargura. Os flecheiros lhe deram amargura. E o flecharam, e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se aonde? No forte. E os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênção dos céus de cima, com bênção dos abismos que está debaixo, com bênção dos peitos e da madre. Glorificado seja o nome do Senhor. Satanás quer produzir, os nossos inimigos querem gerar amargura dentro de nós, mas a graça de Deus nos ajuda a levar, meus irmãos, e levando, e perdoando, porque nós sabemos em quem cremos. José sabia que Deus era com ele. E esse era o ódio de Satanás. Veja o capítulo 50. Veja que os frutos. Agora José estava consciente que a vingança não podia vir dele. Diante do medo de represália que seus irmãos tinham, ele declarou o seguinte. Veja capítulo 50 e o versículo 19, diz assim: e José lhes disse, que foi que ele disse? Não temais, porque porventura estou em lugar de Deus. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Glorificado seja o nome do Senhor. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Amém, irmãos? Então, José era esse ramo frutífero. Às vezes, diante do nosso sofrimento, a amargura quer tomar, não é isso? O nosso coração. Mas devemos fazer como José. Veja que no versículo 15 diz que José beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles, irmão. Que coisa linda, não é? Chorou sobre eles e disse: não esperem de mim vingança. Eu não tenho raiz de amargura. Vocês me flecharam com raiz de amargura. Por que, irmãos? Porque a Bíblia diz que eles flecharam. Veja só o capítulo 49, versículo 23, diz assim: os flecheiros lhe deram amargura. Flecharam o coração de José com flechas de amargura. Por quê? O que foi que José tinha feito com eles? Tinha feito alguma coisa, irmão? Não. Flecharam, sabe por quê? Porque tinham inveja. Tinham inveja. A inveja é o que faz muitas vezes o inimigo nos flechar. Mas se o seu arco está em Deus, Deus vai lhe dar vitória, amém? Como deu a José, e a palavra de Deus nos diz que Deus o exaltou soberanamente. José não permitiu que a amargura manchasse o seu presente e nem o seu futuro, não é? Ele gerou frutos, é? A amargura brota e se transforma em uma árvore que gera frutos de morte. Mas quando o crente não guarda ressentimento e mágoa no seu coração, brota o fruto do Espírito. Amém, irmãos? Brota o fruto do Espírito. Veja o que diz Gálatas.
Em Gálatas capítulo 5. Com este versículo eu encerro. Gálatas capítulo 5, irmãos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é o quê? Caridade ou amor na atualizada. Depois diz o quê? Gozo. Depois diz o quê? Paz. Depois diz o quê? Longanimidade. Depois benignidade. Depois bondade. Depois fé. Depois mansidão. Depois temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mas veja as características do fruto do Espírito. São o quê? Irmãos, quem se vinga? Quem tem raiz de amargura não pode produzir o fruto do Espírito. Não tem no coração o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito diz aqui que é amor, gozo, paz, longanimidade. Quem tem amargura no seu interior não é longânimo. Não é longânimo em tolerar, em perdoar. Não, Senhor. Quer sempre se vingar, sempre caluniar, sempre mentir. É uma vida amarga. Viu, irmãos? E nós estamos vivendo um tempo muito difícil, até mesmo no nosso meio. Não é isso que as pessoas muitas vezes falam. Fala do que não sabe, fala do que não viu. É uma coisa, não é, irmãos? Terrível. E a língua assim vai levar muita gente para o outro lado, viu, irmão? Mas que Deus nos ajude, que não vivamos uma vida de amargura, mas uma vida de bênção, uma vida de perdão, como José soube administrar aqueles momentos difíceis da sua vida. Há muito mais nesta lição de José que você pode chegar em casa, meditar com cuidado e tirar proveito daquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Quem diz amém, irmãos? O remédio, não esqueça, o remédio da amargura para sufocar e matar a raiz da amargura é a capacidade de perdoar. Perdoar. Não é isso? Não é isso? Alguém já me perguntou assim: pastor, quem perdoa tem que esquecer, não é? Eu digo, nem sempre. O único que perdoa e esquece é Deus. Que a Bíblia diz assim, que dos nossos pecados Ele não se lembrará mais. Mas é claro, irmãos, que eu vou me lembrar. Toda vez que eu vejo uma pessoa que fez o mal a mim, eu vou me lembrar. Mas o perdão é o seguinte, se expressa na capacidade de ver a pessoa que nos feriu e não tem raiva dele. Não tem raiva dela. Quem perdoou, vê a pessoa que lhe ofendeu, porque você não é doido, você não esquece, não foi arrancada da sua cabeça e colocada outra, mas você vê, mas não tem raiva, porque o amor de Deus está no seu coração e você perdoou mesmo de verdade. Amém? Perdoou. É possível amar quem nos fere? Sim, se nós perdoarmos de verdade. Deus abençoe.